Na nossa capital, representantes de movimentos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff se juntaram a grupos de todo o país e fizeram um protesto na Praça da Liberdade nesse domingo. Com as cores verde e amarela, bandeiras, cartazes, faixas, carro de som e execução do hino nacional, cerca de 3.000 pessoas, segundo a Polícia Militar, fizeram 1h30 de protesto em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, os representantes de movimentos que são a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff se concentraram aqui na Praça da Liberdade, símbolo da política mineira e também um dos principais pontos turísticos da capital. Tá ruim, tá uma carestia, tá não tem nem explicação. Infelizmente, a gente chegou num ponto em que ninguém mais tem dinheiro, ninguém mais tem vida, ninguém mais tem segurança, ninguém mais tem mais nada. Então, infelizmente, a gente chegou no fundo do poço. A maior parte das pessoas dos grupos Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre, presentes no ato, se concentrou no corredor central da praça. Além do apoio ao impeachment, os manifestantes também apoiam as medidas contra a corrupção divulgadas pelo Ministério Público Federal e recolheram assinaturas no coreto da praça. Este boneco de 6 metros, intitulado Lula na Papuda, foi instalado no local. Bem próximo, este outro de 12 metros, o chamado Pichuleco, uma alusão ao ex-presidente Lula, também trouxe a imagem da presidente Dilma Rousseff e do governador de Minas, Fernando Pimentel. O pessoal veio, não está ninguém em casa tomando chopinho, o pessoal está aqui protestando pelo fora Dilma, pelo fora PT, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da Constituição. E é isso que interessa, é esse acordar que essas pessoas tiveram, que a gente tem que espalhar para o resto da nação. A Polícia Militar acompanhou o protesto, na maior parte do tempo pacífico. Após o encerramento do ato, um homem teria tentado furar um dos bonecos. Ele foi tirado da praça pelos militares. José Carlos Lindenberg já está aqui com a gente. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, André. A gente observou ontem que esses movimentos fora Dilma já começaram a perder força, né? Qual que é o resultado disso? Isso em todo o país, né? Aqui em Belo Horizonte, ontem tinha umas 5, 6 mil pessoas na praça, já houve uma manifestação aqui com 20 mil pessoas. De fato, foi consenso de que, de noticiário, etc., de que há uma perda de força desses movimentos. Esse consenso, o que não traz explicação é por que está perdendo força. É porque é Natal, o clima de Natal, é final de ano, é porque o tema já se esgotou, está se esgotando. Por que razão? Não chegou ainda a uma conclusão sobre isso. É pelo fato de, do outro lado, estar o deputado Eduardo Cunha, que não tem uma ficha limpa, recomendável? Não se sabe. Quer dizer, mas o fato é que perde força. O que não quer dizer que a manifestação não tenha relevância. Claro que tem relevância, sim. Agora, realmente, perdeu força. E perdendo força, perde também o impacto que se pretendia com relação ao Supremo Tribunal Federal, que julga esse processo de impeachment na quarta-feira. Era da oposição a estratégia de forçar esse movimento de rua para pressionar um pouco o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, não vai dar resultado. Pois é. Agora, será, Lindenberg, também tem aquela máxima, né, de que nada é tão ruim que não possa piorar. Com a saída da presidente, naturalmente, o país mergulha num caos, né? Esse processo de impeachment, na verdade, ele é imprevisível, né, André? A gente não sabe exatamente em que vai acabar tudo isso aí. O processo de impeachment não é um processo normal, é uma ruptura, né? Isso, então, realmente enfraquece o país, de alguma maneira, durante um certo tempo. Depois, claro que ele retoma, mas aí realmente paga-se um preço caro por isso. Não foi diferente no caso Collor, por exemplo. Pois é, agora vindo aqui para a nossa capital, Lindenberg, os vereadores não vão conseguir aprovar o que tem, não vão conseguir cumprir a tabela nesse final de ano, né? Os vereadores não conseguem, por exemplo, aprovar o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Até hoje não conseguiram isso. Quer dizer, alguma coisa na relação prefeitura, Câmara Municipal está emperrando votações. A gente não sabe exatamente. Há uns meses atrás, o presidente da Câmara, o Elton Magalhães, mudou até o regimento para forçar a presença e a votação. Não foi possível. Tem alguma coisa ali que não está bem explicada por que a Câmara não vota, por exemplo, o orçamento para 2016. Pois é, agora nesse final de ano. Agora, para a gente encerrar, Minas tem um novo governador hoje? Minas tem um novo governador hoje, é o desembargador Pedro Bittencourt, presidente do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o governador está de licença paternidade, o vice-governador viajou e o presidente da Assembleia, que seria o terceiro a assumir, também viajou para o exterior. Portanto, o governador do estado hoje e até a quarta-feira, agora, é o desembargador Pedro Bittencourt. Ele está no
pleno exercício das funções de governador de Minas Gerais e nasceu em São Paulo. Tá certo, obrigado. Boa noite para você. E quem não teve a declaração do Imposto de Renda de 2015 liberada pela Receita Federal na última terça-feira, não teve jeito. Caiu na malha fina. Foram pelo menos 66 mil mineiros. Mas e agora? O que fazer? Como acertar as contas com o leão, hein? Pelo segundo ano consecutivo, Carlos caiu na malha fina. Eu lancei meu filho como dependente e eu não tinha percebido que ele tinha recebido com carteira assinada. Então isso acusou na Receita. Na última quarta-feira, a Receita Federal abriu consulta para o 7º lote da restituição de imposto de renda. Quem não teve a declaração liberada caiu na malha fina. A malha fina é um conjunto de parâmetros que foram colocados para que a Receita possa conferir os dados que o contribuinte prestou. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que informações que o contribuinte presta à Receita Federal. De acordo com a Receita Federal, 66 mil contribuintes caíram na malha fina em 2015, boa parte por omissão de documentos. A pessoa identificou que está na malha fina, a primeira coisa que ela deve fazer é conferir a sua declaração para ver se identifica ali qual erro ela cometeu. Se ela identificou o erro, se realmente houve um erro e ela identificou esse erro, ela deve retificar a declaração. Em alguns casos, é necessário que o contribuinte leve os documentos na Receita Federal para regularizar a situação. Se isso acontecer, ele será comunicado oficialmente. A não apresentação de informações e documentos solicitados ou não atendimento às comunicações enviadas pela Receita Federal pode gerar punição ao contribuinte. Ele vai estar sujeito a uma multa de 75%. Agora, dependendo da situação, se for verificado que houve uma sonegação ou um caso de fraude, essa multa pode chegar até 225% e esse contribuinte também pode ser processado criminalmente. Tem que correr lá para resolver, hein? E veja, daqui a pouquinho é Natal e está na hora de decorar a casa para as festas. Mas, gente, toma bastante cuidado com as luzes pisca-pisca. Elas podem causar incêndios e dar um problema danado. Então, a instalação tem que ser certinha. A gente vai trazer algumas dicas para vocês logo depois do nosso intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento